Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então, o evangelho que nós acabamos de ler agora, o evangelho escreveu São Mateus, e São Mateus nos fala sobre uma coisa mais importante. Ele nos apresenta a família de Jesus Cristo. A família de Jesus Cristo, onde tinha a sua mãe e seus irmãos. Jesus estava conversando com seus discípulos, estava pregando os seus discípulos, logo apareceu a sua família, apareceu a sua mãe e seus irmãos que queriam lhe falar. E alguém chegou até Jesus, avisou: mestre, lá fora tem a sua mãe, lá fora tem os seus irmãos, eles querem lhe falar. E hoje à noite estamos falando da família na nossa igreja, amém? A família é uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Amém. A família é uma das coisas muito importantes das nossas vidas. A família, ele tem a sua origem em Deus. Aleluia! Eu sempre costumo dizer uma coisa: existem certas coisas, mesmo os seres humanos querem acabar com isso, eles não vão conseguir, porque não foi nós que começou isso, amém? Por exemplo, nós temos a família. A família é a ideia de Deus, não foi instituído para um ser humano. Nós temos a igreja. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, todos os cristãos, nós decidimos de não orar, decidimos de não ir na igreja, mas a igreja mesmo assim vai continuar. Aleluia! A igreja vai continuar, aleluia! Porque a igreja não foi o ser humano que decidiu criar a igreja, não foi o homem, uma mulher que decidiu construir a igreja, mas a igreja é a ideia de Deus. Deus é o autor da igreja, aleluia! A mesma coisa a família. A família começou em Deus. A família não começou para o ser humano. Então Deus é o autor da família. Ninguém consegue acabar com a família. Ninguém consegue colocar um ponto final pela família, porque a família foi instituída por Deus. Aleluia. A família saiu do coração de Deus. A família saiu da mente de Deus. Aleluia. Se nós voltamos no tempo, observamos que a família foi iniciada bem antes da igreja, aleluia, porque a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, aí que iniciou a igreja, no tempo. Mas a família começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, aleluia, e aí que começou a família. Então, eu não vou entrar no mérito do casamento. Não vou entrar nesse mérito por quê? Porque a gente sabe que a família é a célula base da sociedade, amém? Então, para que a sociedade possa existir, tem que ter a família. Quando eu estou falando que não vou entrar no mérito do casamento, por que eu estou falando isso? Porque todos sabemos pelas escrituras que o casamento é feito entre o homem e a mulher, amém? Quando o homem pegava, vamos pegar um exemplo, se você pegar somente os homens, colocar numa ilha sem a existência da mulher, a sociedade vai acabar. Quem está me entendendo? Se você pegar também as mulheres, você colocar somente numa ilha sem a presença do homem, a sociedade também vai acabar. Aleluia! Aquilo que eu estou dizendo não é uma comprovação bíblica, mas é uma comprovação científica, biológica. Entendeu? Se você estudar isso na biologia, você estudar a sociedade, você vai perceber que uma sociedade onde você coloca somente os homens numa ilha, essa sociedade não vai continuar, as pessoas vão morrendo e até que vai acabar. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia? Amém. Aleluia! Amém. Então, da mesma coisa também, se você colocar as mulheres numa ilha sem a presença do homem, e a sociedade vai acabar. Então, a família sendo a base, a célula base de uma sociedade, tem que ter a presença do homem e a mulher para que haja continuidade da família. Aleluia? Amém. Aleluia? Amém. Mas hoje à noite, Deus colocou no meu coração para apresentar para você sobre o fundamento da família. Aleluia? Aleluia. Uma pergunta que cada um tem que se fazer nesta noite:
onde está fundado a sua família. Ou melhor, onde está construído a sua família. Aleluia. Alguém pode perguntar, pergunta para o irmão que está do seu lado, onde está construído a sua família? Mais uma vez, onde está construído a sua família? Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos apresenta a família biológica, que a gente acabou de explicar, que começou no Jardim do Éden, entre o homem e a mulher, que era Adão e Eva. Amém? E também na Bíblia, nós encontramos uma família espiritual. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos apresenta uma família espiritual. Nós observamos isso na carta aos Efésios, capítulo 12, versículo 19 a 22. Se você lê essa carta, você percebe que o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo o seguinte: Deus nos aceitou. Deus, depois de nos salvar do pecado, Ele nos colocou na sua família. Amém? Ele nos trouxe na família dele. Hoje em dia, nós podemos dizer que nós fazemos parte da família de Deus. Aleluia. A igreja é a família de Deus. As pessoas que estão nesta casa aqui são irmãos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Porque você faz parte da mesma família. Uma vez que vocês são salvos, nós não somente recebemos a salvação, mas nós entramos na família de Deus. Amém? Você percebe que a presença de dois tipos de família: a família biológica, onde você nasceu do seu pai e a sua mãe, e uma família espiritual, onde Deus pegou você através da sua fé em Cristo Jesus. Você entrou e você está fazendo parte desta família. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Agora, nessas duas famílias, que seja a família biológica e a família espiritual, os dois têm que ter um fundamento. Amém? As duas famílias têm que ter um fundamento. Você não pode desprezar nenhum nem outro. Que seja a sua família biológica, onde você nasceu, que seja a sua família espiritual, onde você congrega. As duas famílias têm que ter um fundamento. Qual é o fundamento desta família? Por exemplo, você na sua casa, na sua família biológica, onde tem o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e você que é mãe, o pai, seus filhos, será que você construiu a sua família aonde? Onde estão as bases, os fundamentos, a alicerce da sua família? Amém? Nesta igreja onde a gente congrega, onde está a alicerce? Hoje em dia observamos várias igrejas. Glória a Deus por isso. Se você sair nessa rua, você vai ver uma igreja. Se você vai lá em Caxias, você vai ver uma outra igreja. Na rua vizinho, você vai ter uma outra igreja. A multiplicação das igrejas. Que Deus seja louvado por isso. Mas onde está construído essas igrejas? Aleluia. Qual é a alicerce dessas igrejas? Será que essas igrejas todas têm a alicerce bíblica que a gente vai ver hoje? Ou eles estão construídos numa outra alicerce? Amém? Vamos abrir a carta, escreveu Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos começar com a família espiritual e depois vamos finalizar com a família biológica. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 11. Glória a Deus. Alguém achou? Posso ler? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 11. Estou lendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
O apóstolo Paulo está deixando claro que ninguém pode lançar outro fundamento além daquilo que foi estabelecido. Qual é o fundamento? Jesus Cristo, o alicerce da igreja. Aleluia. Na família de Deus, que é a igreja, o fundamento tem que ser Jesus Cristo. Amém? O Jesus Cristo tem que ser o alicerce dessa igreja. Se você perceber a igreja, não importa o tamanho da igreja, não importa a beleza externa da igreja, se essa igreja não tem fundamento como Jesus Cristo, essa igreja não serve em vão. Aleluia. Se essa igreja não tem fundamento, que é Jesus Cristo, pode ter vários andares, pode ter um tamanho enorme sobre metro quadrado, pode ter construção de ouros, mas quando Jesus Cristo não é alicerce dessa igreja, essa igreja não vale nada. Aleluia. A igreja que é a família espiritual, a igreja que é a família de Deus, tem que ter fundamento, que é Jesus Cristo, o único Salvador e Consumador da nossa fé. Aleluia. Cada um de nós, congregado nessa família espiritual, temos que observar, será que as nossas igrejas hoje em dia está construídas no fundamento que é Cristo? Será que nossas igrejas hoje em dia têm alicerce que é Jesus Cristo? Aleluia. Se as nossas igrejas não têm alicerce, não têm fundamento que é Jesus Cristo, e vamos sair todos os domingos para congregar, para dizer glória a Deus, podemos levantar as mãos, podemos gritar aleluia, podemos gritar glória a Deus, mas se Cristo não é fundamento, se Cristo não é alicerce nessa família, essa família serve em vão. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está me entendendo? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mais uma vez. Quem está me entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. As nossas igrejas têm que ter alicerce. As nossas igrejas têm que ter fundamento. Qual é o fundamento das nossas igrejas? Qual é o alicerce das nossas famílias espirituais? É Jesus Cristo. Eu, você, nossos amigos, um dia a gente não sabia, a gente não conhecia Deus, mas Deus correu atrás da gente, Ele nos salvou e nós não pagamos nada, foi pela graça. O apóstolo está dizendo o seguinte: foi um dom de Deus, foi pela graça, para que ninguém se gloria, não é merecimento de ninguém. Você não fez nada para que você seja salvo, você não pagou nada para que Deus te salvar, mas Ele te salvou pela graça. Aleluia. Ele te deu a salvação pela graça. Uma vez que você foi salvo, Ele pegou você, Ele te colocou na família de Deus. Hoje em dia você pode dizer que eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o fundamento da família espiritual. As nossas igrejas, que são a família espiritual, tem que ter fundamento que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Agora a segunda família. Nós vamos falar da família biológica. Se você perceber a primeira leitura que fazemos hoje à noite, no Evangelho de Mateus capítulo 12, Jesus Cristo estava pregando. Ele estava ensinando. Depois apareceu alguém dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querendo te falar. Mas Jesus olhou e ele falou: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele mostrou aos discípulos, estendendo a mão, dizendo que esse aqui é a minha mãe, esse aqui é o meu irmão, aquela ali é a minha irmã. Porque todos que ouçam a palavra do Senhor e obedecem e colocam na prática, aquela ali é a minha mãe, meu irmão, meus irmãos. O que Jesus queria nos ensinar naquela parte que a gente acabou de ler? Antigamente, Israel era conhecido, até hoje Israel foi chamado como o povo de Deus. Amém? Deus, na sua soberania, Ele escolheu Israel para ser seu povo. E para que você possa fazer parte daquele povo de Deus, tem que ser pelo sangue. Amém? Para que você seja judeu, o judeu tem que ser pelo sangue. Você tem que nascer lá no Israel. O seu pai, a sua mãe era
judeu, judia, aí sim você vai nascer sendo judeu e você vai fazer parte daquela família, amém? E os que tinham escravos, o escravo também tinha aquele direito de fazer parte daquela família. Mas para os fariseus, o judeu tem que ser de sangue, amém? O judeu que era conhecido como povo de Deus, a família de Deus, tem que nascer de sangue. Então, se você é brasileiro, você é africano, você é americano, você não fazia parte daquele povo, porque você não tinha sangue judeia, amém? Então, aquela ali era a visão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas só que Jesus, falando aqui, ele queria nos ensinar alguma coisa nova. Ele queria passar para os judeus, para os fariseus, uma coisa nova. Quando Jesus ouviu para eles falando que a sua mãe, os seus irmãos estão lá, eles querem te falar. Na outras palavras, aquelas pessoas estavam dizendo para Jesus o seguinte: ó, a sua mãe de sangue, os seus irmãos de sangue estão lá, são judeus, aquele ali que é a sua família. Mas só que Jesus queria nos ensinar alguma coisa nova, que ele queria passar os escribos. Ele perguntou: quem é a minha mãe? Quem é meus irmãos? Ele mostrou para os discípulos: esse aqui é minha mãe, esse aqui meus irmãos. Todo aquele que ouça a palavra do Senhor, todo aquele que pratica a palavra do Senhor, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Jesus queria dizer o seguinte: está vendo aquelas pessoas que estão me ouvindo, estão obedecendo a minha palavra, eles são direto da minha família, eles passaram dentro da minha família, eles não precisam ter sangue judeia. E não precisa ter sangue dos judeus, mas eles têm o sangue de Jesus, eles têm o sangue de Cristo. Agora eles estão filhos dentro da família de Deus, aleluia. Você não precisa ter o sangue de uma judia ou de um judeu para que você se torne filho de Deus, porque você já tem o sangue de Todo-Poderoso, aleluia. Você tem o sangue de Jesus Cristo, o sangue que purifica de toda impureza, o sangue que está gritando mais forte que o sangue do Abel, está nas suas veias. E esse sangue de Jesus te fez da família de Deus, amém? Esse sangue de Jesus pegou você e te colocou dentro da sua casa. Agora você pode falar com toda a honra que eu sou filho de Deus e eu faço parte da família do Senhor, aleluia. 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 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, aleluia. Nesta noite, nas nossas famílias biológicas, podemos dizer a mesma coisa. Se o Senhor não edificar nossas famílias, em vão nós vamos trabalhar, amém? Em vão trabalha aqueles que vão edificar. Porque se a gente não bobear, até com as coisas certas, a gente acabando esquecendo as nossas famílias, amém? Eu estou falando agora da segunda família, que é a família biológica, aleluia. Às vezes muitas fazeres, correria de dia a dia, o trabalho, os estudos, até mesmo a missão na igreja. Eu tenho que fazer missão, eu tenho que evangelizar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás da grana, eu tenho que correr atrás do dinheiro. Mas você está esquecendo a sua família, amém? Você, o marido está esquecendo a esposa, a mulher está esquecendo o seu marido, a mãe está esquecendo os filhos, o pai está esquecendo os filhos estão esquecendo os pais, aleluia. Vocês estão esquecendo as famílias onde Deus te colocou, aquela família onde Deus te colocou. Esse é o campo missionário, aleluia. Esse é o campo missionário. Você se lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava presa com seu amigo, e ele estava cantando depois que a prisão, as portas da prisão se abriram. O carcereiro que estava lá queria se matar, pensando que Paulo tinha fugido. Mas Paulo falou, gritou a alta voz: não faça tal coisas. Depois, aquele soldado que estava lá perguntou a Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Aleluia. Paulo respondeu para ele o seguinte: crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia.
Você que crê em Jesus Cristo, é possível através de você a sua família seja salva. Amém? É possível através de você Deus alcance os membros da sua família. Então por isso a sua família tem que ser edificada sobre a rocha, tem que ser edificado sobre Cristo. O Deus tem que ser o alicerce da sua família. Se Deus não é o alicerce da sua família, seria em vão tudo que você possa fazer. Mesmo aquela correria que você sai para caçar o dinheiro, a comida, todos servirão em vão se o Senhor não edificar a sua família. Aleluia. Josué da mesma forma, depois de conversar com Israel começou a hesitar se ele queria seguir o Senhor. Mas Josué gritou de alta voz que você deveria escolher quem você quer servir, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se você quer escolher servir deuses que tem olhos, mas eles não vejam, que tem ouvidos, mas não escuta, eles têm boca, mas eles não falam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essas são as palavras da noite que você tem que gravar nos seus corações. A primeira coisa, a sua família, que seja biológica, que seja espiritual, tem que ser em cima de Cristo. Tem que ter um fundamento. Cristo tem que ser alicerce da sua família. Essa é a primeira coisa. Uma vez que você colocou Cristo como alicerce, que seja na família espiritual ou na família biológica, você vai dizer a alta voz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E através de você, Deus vai alcançar todos os membros da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja. E o pastor agradece pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.